tanto por mar quanto e por terra para romper esse cerco e abrir um corredor humanitário. E posso te perguntar, você disse que não teve nenhum contato com nenhum dos seus outros colegas do barco quando foi detido. Foi isso que você disse? Não foi isso que eu disse. Eu estava basicamente falando e realmente não sei o que está acontecendo porque... Você não sabe o que os outros? Preocupa outros? Eu não consegui me despedir. Você está preocupado com os outros, que eles possam ser detidos por algum tempo? Sim, estou muito preocupado com eles. Ouvimos muitas mensagens diferentes, indicando que eles não facilitariam as coisas. E houve problemas para conseguir ver advogados. Então, estou realmente pedindo pela libertação imediata deles e pedindo para que todos que possam se mobilizar junto aos seus governos e de outras formas exijam a libertação imediata deles. E claro, para exigir não só que a ajuda humanitária seja permitida em Gaza, mas também um cessar-fogo, mas mais importante ainda, o fim da ocupação, o fim da opressão sistêmica e da violência que os palestinos enfrentam diariamente. Você está decepcionado por não ter conseguido furar o bloqueio? Eu estou... não sei se decepcionado é a palavra certa. Esta é uma violação contínua do direito internacional e crimes de guerra que Israel está cometendo sistematicamente contra os palestinos ao não deixar a ajuda chegar, ao deixar as pessoas passarem fome e ao massacrar em massa de todas as formas possíveis durante uma transmissão ao vivo, um genocídio total que o mundo está assistindo. O que você acha dos governos europeus, de suas posições e do que eles estão fazendo e não fazendo? Sim. Tanto no nosso caso, o silêncio deles foi cúmplice das ações ilegais de Israel. Mas o mais importante é que eles são cúmplices no genocídio que está acontecendo agora, enviando ajuda, enviando apoio militar e financeiro a Israel e também participam dos assassinatos de palestinos. Haverá uma conferência na ONU. A França está pensando em reconhecer o Estado da Palestina. Sim. Como sente em relação a isso? O que você acha disso? É o mínimo do mínimo. É claro que é bem-vindo, mas precisamos de muito mais do que isso. Quando há até mesmo o risco de genocídio acontecendo, temos o dever de impedir que isso aconteça e neste momento já ultrapassamos muito esse estágio. Não há palavras para descrever a traição que está acontecendo todos os dias pelos nossos próprios governos. Você teve a escolha, lhe foi oferecida a opção de retornar imediatamente ou, sabe, de sair de Israel? Você pode nos contar? Você escolheu... Para deixar Israel imediatamente, pessoas foram obrigadas a assinar papéis reconhecendo que entraram ilegalmente no país. Isso aconteceu com você? Eu não reconheci que entrei ilegalmente no país. Eu deixei muito claro no meu depoimento que fomos sequestrados em águas internacionais e levados para lá contra a nossa vontade, para dentro de Israel. O que as autoridades israelenses disseram a você? O que as autoridades israelenses disseram serem os motivos da sua detenção e prisão? Muitas coisas diferentes. Rebeca, você teve que assinar algum documento antes de deixar Israel? Bem, isso realmente depende do que exatamente você está se referindo, sabe? Ele fala sobre alguns colegas que tiveram que assinar papéis por 10 dias e essa não foi a experiência de todos. Você reconheceu que fez foi ilegal? Sim, não assinei essa parte. Eu não estava lá. O que você achou que iria mudar enquanto estava na missão, hein? Essa foi uma missão de tentar, mais uma vez, a coalizão da Freedom Flotilla tem enviado continuamente barcos com o objetivo de romper o cerco e abrir um corredor humanitário desde 2008. E essa foi uma dessas missões. E agora, mais importante do que nunca por causa do cerco e por causa da fome sistemática de mais de 2 milhões de pessoas e do genocídio transmitido ao vivo, escancarado. Essa foi uma missão de tentar, de mais uma vez, levar ajuda para Gaza, que está em extrema necessidade. Mas também para enviar solidariedade e dizer que nós vemos vocês, nós vemos o que está acontecendo e não podemos aceitar apenas ver, testemunhar tudo isso e não fazer nada. Isso nunca pode ser uma opção. Estou aterrorizado ao ver como essa passividade e silêncio extremamente mortais estão em todo o mundo, levando a tantas mortes. Seus oponentes e muitos em Israel acusam você de arrogância moral. Você poderia elaborar? Que você está fazendo isso para as câmeras para causar efeito. Bem, isso é muito irônico vindo deles, já que você acabou de descrevê-los fazendo o truque de relações públicas de distribuir sanduíches ou seja lá o que for.
Mas isso é. Nosso último barco, com o qual tentamos fazer essa missão há um mês, era um barco muito maior, que, claro, poderia carregar muito mais ajuda, e foi bombardeado 2 vezes. E então todas as evidências apontam fortemente para Israel. Então fizemos essa viagem com um barco menor e uma tripulação menor porque era tudo o que tínhamos. Porque eles bombardearam o último barco. E como eu disse, trata-se de levar o máximo de ajuda humanitária que pudermos. Ao mesmo tempo em que enviamos uma mensagem de solidariedade e esperança. Dizendo aos palestinos que estamos com vocês nessa luta e nós estamos nos juntando à revolta global de pessoas que exigem o fim da opressão e a descolonização, não apenas na metáfora. Então é isso. Mas a idade que vocês concordaram era simbólica à hora. A idade que você concordou era simbólica. Como eu disse, o outro barco foi bombardeado. Greta, o que você planeja fazer nos próximos dias e semanas? Como você pode ver, estou desesperadamente no chuveiro e dormir. Mas o certo é que, de fato, não vamos parar de forma alguma. Continuaremos em frente. Continuaremos tentando fazer tudo o que pudermos, porque essa é a promessa que fizemos aos palestinos. Tentaremos todos os dias, de todas as maneiras possíveis, continuar tentando exigir o fim das atrocidades que Israel está... Você tentará quebrar o bloqueio de alguma forma novamente por barco ou outro método? Haverá uma marcha para Gaza acontecendo na próxima semana, eu acho, de pessoas tentando chegar à fronteira de Rafah, que é mais uma tentativa de romper o cerco. Então, definitivamente, isso não é o fim. Isso vai continuar, é claro. Você tem alguma notícia da outra pessoa que estava no barco? Não tenho. O que é muito preocupante porque as pessoas não estavam sendo bem tratadas. Eu não pude me despedir das pessoas e não sei o que está acontecendo. E havia muitos problemas. Bem, o que você quer dizer? Bem, obviamente de uma forma muito desumanizadora, mas claro, preciso enfatizar que nada se compara ao que os palestinos estão passando. Mas ainda assim, pode nos contar o que aconteceu quando chegou ao porto de Ashdod? Foi retirado do barco, houve violência, foi detido? Como? Não, prefiro não entrar em detalhes sobre isso. Chegamos ao nosso destino. Mas, infelizmente, fomos imediatamente detidos pelas autoridades locais assim que pisamos em solo. Ele disse, sabe que isso não é... Nós não fomos sequestrados, Israel não precisa disso agora. E eles disseram, sabe, Greta Thunberg é, eu cito, uma jovem mulher raivosa. Ela precisa de sessões de controle da raiva. Bem... Eu acho que o mundo precisa de muito mais jovens mulheres raivosas, para ser honesta. Especialmente com tudo o que está acontecendo agora. Quando você começou, qual você achava que seria a sua taxa de sucesso? Desculpe. Foi um sucesso? Você acha? Quando você começou, qual achava que seria seu sucesso em alcançar o que queria alcançar? Nós estávamos muito cientes dos riscos de embarcar nessa missão. E, como eu disse antes, houve muitas outras flotilhas em missões semelhantes que foram atacadas, interceptadas ou que realmente conseguiram chegar a Gaza. Então, é claro, o objetivo era chegar a Gaza e poder distribuir a ajuda humanitária. Éramos 12 voluntários pacíficos, navegando em um navio civil, transportando ajuda humanitária em águas internacionais. Nós não quebramos nenhuma lei, nós não fizemos nada de errado. E, bem, o ponto é que, independentemente das probabilidades, temos que continuar tentando. Porque agora, quando olhamos para o estado do mundo, tudo parece sem sentido. Mas a menos que você tente fazer tudo o que pode, é aí que perdemos a esperança, não é? Só para entender o contexto, por que você está livre hoje e seus colegas ainda estão detidos? Isso é um pouco incerto. Eu e alguns outros assinamos dizendo que queríamos voltar assim que possível, sem admitir que entramos no país ilegalmente. E algumas pessoas não assinaram isso. Nós também fomos mantidos em lugares separados por vários períodos de tempo. Então, é um pouco incerto. E como eu disse, não tive contato. Eu não consegui conversar ou me despedir. Você foi interrogado? Sim. Por que você escolheu voltar? Hã? Por que você escolheu voltar?
Por que eu iria querer, afinal, ficar em uma prisão israelense por mais tempo do que o absolutamente necessário? Por que você acha que tantos países, tantos governos ao redor do mundo, simplesmente ignoram o que está acontecendo em Gaza? Por causa do racismo. Essa é a resposta simples, eu diria. Racismo e, basicamente, uma tentativa desesperada de defender um sistema destrutivo e mortal que, sistematicamente, coloca o lucro econômico de curto prazo e a maximização do poder geopolítico acima do bem-estar das pessoas e do planeta. E neste momento é muito, muito difícil defender isso moralmente. É impossível. Mas ainda assim, eles estão tentando desesperadamente, o que é absurdo não é a palavra, mas não existem palavras para descrever isso. E fazer um duplo, bem, sim,